Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o raciocínio. É mais outro dos 5 sentidos do espírito. O raciocínio é uma bênção de Deus, é o que nos diferencia dos animais irracionais. Nós temos a condição de raciocinar. O que é raciocinar? É analisar as situações, os acontecimentos, para então chegar a uma conclusão. Então, nós usamos o raciocínio para analisar as situações, para chegar a uma conclusão, para então poder partir para uma ação. Agora, como já foi dito, todos os sentidos do espírito pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de quem está manipulando esses sentidos. O raciocínio ele pode ser tremendamente maléfico no nosso relacionamento com Deus, se nós não tivermos um discernimento de espírito para ver quem é que está usando o nosso raciocínio. Você tem que entender que o nosso raciocínio ele é como um aplicativo de um dispositivo eletrônico. Então, o nosso raciocínio ele pode ser usado por nós mesmos. Nós decidimos usar o nosso raciocínio. Nosso raciocínio pode ser usado por Deus e o nosso raciocínio pode ser usado pelo diabo. Por que nós nos tornamos vítimas tantas vezes dos nossos sentidos? É porque todos esses 5 sentidos do espírito, eles agem através da mente. E nós achamos que nós somos a nossa mente. Nós temos essa ligação imperceptível, não é? Então nós estamos ali tão envolvidos nesses sentidos que nós não conseguimos dar um passo atrás e observar tudo o que está acontecendo para só assim então escapar da armadilha. Mas nós precisamos desenvolver essa habilidade. Com a graça de Deus, precisamos desenvolver a habilidade de reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Só assim podemos vencer. Tá certo? Então, o raciocínio, vamos lá. Como que ele funciona? A grosso modo, o raciocínio ele funciona desta maneira. Digamos que você pediu algo a Deus. Você tem necessidade de algo, então o raciocínio ele pode muito bem analisar a situação e falar, bem, eu não consigo fazer isso de mim mesmo, mas a Bíblia, o raciocínio ele administra e ele usa outros sentidos. O raciocínio ele pode falar assim, bem, mas eu tenho, ele pode usar a memória e falar, bem, eu tenho promessas de Deus a meu favor, não é? Eu me lembro, eu posso usar a memória para chegar a essa consciência de que eu sou herdeiro de promessas e eu posso obter a ajuda de Deus. Muito bem. Então, o raciocínio ele é como que um administrador geral, um líder, não é? Dos outros sentidos do espírito. Então, aí ele vai falar com Deus para pedir ajuda. Porém, se você não tem o conhecimento da natureza de Deus, como você age, o raciocínio pode te induzir ao erro. Por quê?
vamos pegar a natureza de Deus. Por alguma razão, Deus ama provar a nossa fé. Então, quando você pede alguma coisa a Deus, dificilmente, raramente você recebe aquilo de imediato. Raramente. Nós já somos impacientes, disse o profeta. E se Deus nos desse a coisa logo a toque de botão, assim que a gente pede algo a Deus, nós seríamos ainda mais impacientes, nos tornaríamos ainda mais impacientes. A gente quer tudo a toque de botão. Mas Deus não é nossa marionete. Você pede algo a Deus, Deus dá. Ele prometeu que daria. Mas Ele ama ver a nossa fé atuar. E entenda que quando você pede algo a Deus, e Deus tarda um certo tempo para te dar aquilo, mas você se mantém crendo, confessando que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Quando você continua confessando, falando, não, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Ele prometeu, pedi e dá-se-vos-á, então eu sei que ele vai me dar isto. Não importa o quanto já demorou, não importa o quanto ainda vai demorar, eu sei que ele me dará, isto já é meu. São Marcos capítulo 11, 24 disse, quando orar, creia que Deus já te deu aquilo e você terá isso. Essa é uma tradução. Outra tradução diz, quando você orar, creia que você receberá e você terá aquilo. Então eu creio que Deus ouve, responde orações e eu estou crendo, não importa quanto tempo já passou, isto acontecerá. Quando você faz isso, você está adorando a Deus. Deus olha para você e diz, eu tenho um filho que confia em mim. Eu tenho um filho que crê na minha palavra. Quando você confia em Deus, você agrada a Deus. Quando você duvida de Deus, você está afrontando a Deus. Como eu sempre digo, quando você honra a Deus com sua fé, Deus te honra com a sua resposta. Muito bem. Então, o raciocínio você tem que manter ele a seu favor, porque senão, se você não conhece a natureza de Deus, que Ele ama provar a nossa fé, então o raciocínio pode te induzir a um erro tremendo, que é o seguinte, bem, eu pedi isso a Deus, já faz 3 dias, ou 5 dias, 1 semana, ou 15 dias. Eu pedi isso a Deus e não aconteceu nada. Então, olha como o raciocínio pode ser letal. Se eu pedi algo a Deus e não recebi, então é porque Deus não me ouviu. Deus não me ouviu porque eu não tenho uma vida consagrada bastante. Deus não me ouviu porque eu não tenho fé o bastante para obter isso. Deus não me ouviu por causa disso, por causa daquilo. O raciocínio vem e diz, bem, Deus ele não pode prometer algo e quebrar a sua promessa. Se ele é Deus, ele tem que cumprir a sua promessa. Porém, se eu não recebi, é porque eu não tive fé o suficiente. Bem, então, nesse momento, você acabou de ser roubado, lesado pelo diabo que usou o seu próprio raciocínio contra você. O que você tem que entender é o seguinte, você pode e deve confiar em todos os seus sentidos, desde que eles não choquem com a palavra de Deus. Então, se você já confessou seus pecados, como vimos ontem sobre o sentido da memória. Se você já confessou seus pecados, você é um cristão, você tem que ter consciência
que é um sacrifício. Há um sacrifício ali no céu por você. Que Jesus intercede por você com gemidos inexprimíveis. Há um sangue que te limpa e purifica de todo o pecado. E se você orou e ainda não recebeu, não aceite o não como resposta. Isto quer dizer apenas que Deus está provando sua fé. Não saia por aí dizendo, tenho uma fé fraca. Você nunca receberá nada de Deus pensando assim, já que Ele só responde por fé. Você não pode deixar que nenhum sentido do seu espírito roube a sua fé. Você tem que manter todos os sentidos do seu espírito trabalhando a seu favor. Então, em vez de raciocinar que não teve fé, em vez de raciocinar que é indigno, raciocine assim. O profeta disse na mensagem Esteja Certo de Deus, que Deus ama provar a nossa fé. Ele está simplesmente observando para ver como é que a minha fé irá atuar. Pois eu lhe digo como é que minha fé vai atuar. A minha fé vai atuar baseado em sua palavra, porque ele disse, viste bem que velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então ele vai cumprir. Ele disse, pedi e dá-se-vos-á, então se me dará. É assim que meu raciocínio vai atuar. Se eu simplesmente permanecer crendo, eu terei aquilo que pedi a Deus. Então, não deixe o seu raciocínio ser usado contra você. Use ele a seu favor e Deus te abençoará. Deus te abençoará. Olha, receber algo de Deus não é para todo mundo que está necessitado. Não, gente. Receber algo de Deus é para quem sabe como receber. O profeta ficou triste porque ele ia em lugares, ele ia orar pelas pessoas, mas ele não tinha tempo suficiente para ensinar as pessoas como receber algo de Deus. Mas nós temos tempo, não é? Nós temos tempo. Então, é importante, é necessário, imprescindível que nós saibamos como usar os nossos 5 sentidos do Espírito a nosso favor, não contra nós. Ponha o Espírito Santo para administrar os seus 5 sentidos, todo o seu corpo, todo o seu ser. O Espírito Santo não deixa o diabo manipular os seus sentidos e você receberá tudo aquilo de que você tem necessidade. Lembre-se, o profeta disse, você é especial, reconheça quem você é e Deus dará tudo que você necessita. Deus te abençoe. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus.
vozes da vitória, em caminho para a glória, proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Proclamando a doce história de Jesus e seu amor. Regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente